Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição aqui no canal do Timotinho. Hoje nós vamos falar sobre um colecionador de promessas. Você sabe o que é promessas? O que significa colecionar? Colecionar significa você guardar aquilo que você gosta. Às vezes as pessoas colecionam moedas antigas, colecionam livros, colecionam roupas, eh, colecionam CDs. Então, existem vários tipos de coisas que nós podemos colecionar, mas aqui nós vamos falar de algo que o valor a gente não consegue nem pensar, nem medir, porque é tão grande, vale mais do que todo o ouro desse mundo inteiro. Então nós vamos falar sobre as promessas. E aonde que está escrito essas promessas? Está escrito na palavra de Deus, tá bom? O verso para memorizar está escrito lá em João, capítulo 5, verso 39, diz assim: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E o pare e pense: seus pais prometeram levá-la a um zoológico por um dia inteiro. Na manhã do passeio, seu pai avisa que não vai poder ir porque foi chamado no trabalho. Como você se sentiria? Domingo. Procurando promessas. É comum que seus pais tenham muitas coisas para fazer. Então, muitas vezes, nós prometemos que vamos levá-los a algum lugar. Mas muitas coisas podem aparecer. E o que acontece? Aquela promessa que nós falamos que íamos cumprir, que íamos levar vocês para o parque, para o zoológico, para fazer um piquenique, não acontece. Contudo, existe alguém que sempre cumpre o que promete. Essa pessoa, né, esse ser divino, que é o nosso Deus, se ele falou, certamente ele vai cumprir. E é diferente dos seres humanos. Por meio dessas promessas é que Cristo nos comunica a sua graça e o seu poder. Vocês já devem ter reparado nisso quando vocês leem a palavra de Deus, quando vocês estudam a lição do pequeno pesquisador. Você gosta de contemplar as flores ou está sempre procurando espinhos? Aqui nós vamos pensar um pouquinho, parar e pensar aqui, ó. A cada passo, choram e se queixam quando poderiam estar felizes por Deus ter deixado o caminho para o céu mais fácil e agradável. Muitas vezes nós reclamamos que a nossa vida está difícil, né? Mas nós nos esquecemos que poderia estar pior, ou a gente nem existiria se o nosso Deus não tivesse morrido na cruz para nos salvar. Foi pela graça que nós estamos aqui, pequenos pesquisadores. Então, olha só que interessante, diz assim, ó: Deus plantou flores em nosso caminho para o céu. Vamos ler de novo, ó. Deus plantou flores em nosso caminho para o céu, para nos tornar felizes e facilitar nossa viagem para Canaã celestial. Mas você sabe o que acontece às vezes? Muitos cristãos não querem colher flores, mas só veem o que? Os espinhos. As flores estão lá, aquelas rosas lindas, mas a gente só vê o que? As dificuldades. A cada passo choram e se queixam, quando poderiam estar felizes por Deus ter o que? Deixado o caminho mais fácil para a gente alcançar o céu. Muito bem, o nosso Deus falou, né? Eu estou aqui. É só você me chamar que eu vou te ajudar. O que as flores e espinhos têm que ver com o nosso estudo das Escrituras? Então, nós vamos descobrir essa semana. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Ao que podemos comparar as promessas de Deus? O que nós podemos comparar? Nós podemos comparar ela lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, diz o quê? Que é sua propriedade. Então, quando é algo seu, o que você faz? Você cuida com muito carinho. A preciosa Bíblia é o jardim de Deus e suas promessas são os lírios, as rosas e os cravos. Elas são folhas daquela árvore que é para a cura das nações, que é a árvore da vida. Então, vocês vão responder assim, ó. Vou pegar aqui a caneta. Vocês vão responder que significa bênçãos. Certo? Então, ao que podemos comparar as promessas de Deus? Nós podemos comparar com a propriedade. Então, vocês respondam aqui, ó, como sua propriedade, tá? Propriedade. Porque Deus nos deixou promessas na Bíblia? O que será que Ele quis dizer com as promessas?
Por que Deus nos deixou as promessas? Porque elas são o quê? Como uma esperança. Então, muitas vezes nós estamos desanimados, tristes, e aí nós devemos lembrar das promessas, tá? Jovens, agarrem a mão do poder infinito. A fé só cresce pelo exercício. Alimente-se das promessas. Alegre-se por contar com a simples promessa da palavra de Deus. Número 3. Qual deveria ser nossa oração conforme estudamos a Bíblia e olhamos para as promessas? Então, qual deveria ser a nossa oração? A nossa oração, vocês vão sublinhar aqui, ó. Primeira, segunda linha. No final da segunda linha diz assim: pela fé eu entro além do véu e me agarro a Cristo, minha força, e agradeço a Deus por ter um Salvador. Muito bem. Então, essa parte aqui vocês podem até pintar, passar uma canetinha. Então, a nossa oração deve ser essa: pela fé entro além do véu e me agarro a Cristo, a minha força, agradeço a Deus por ter um Salvador. Muito bem, assim nós chegamos ao final dessa lição de domingo. Aquele abraço bem apertado para você. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.